Olá pessoal, bem-vindos ao VK Pro Review. Eu sou o Itos e vamos para um review de teclado com o Royal Axis L75. Possuem atualmente duas versões, sendo uma no padrão 75% e outra no padrão 98%, e está disponível nas cores cinza com teclas brancas, azul com teclas brancas, preto com teclas cinzas e somente uma opção de switch, o TTC Titan Heart. A UVK utiliza critérios objetivos para formular as notas técnicas e critérios subjetivos pós-testes para análise de performance e impressões gerais. Então, se você curte periféricos com foco em jogos competitivos e quer ficar sempre atualizado com os lançamentos, considere se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Não deixa de assistir a gameplay com lo-fi de fundo e comentários de impressões gerais no final do vídeo. A experiência de unbox do Royal Axis é digna de um rei. A embalagem externa é uma caixa robusta, com uma cor preta fosca que tem um visual premium por dentro e por fora. Ao abrir, vemos como não foram poupados esforços para termos uma experiência premium de unbox. O teclado vem muito bem embalado e acolchoado na região inferior, com um plástico mais duro de proteção nas teclas e um saco estático, que você pode usar depois para evitar que o teclado pegue poeira. A caixa tem várias subdivisões, com pequenas caixas, para os outros itens da caixa, de modo que o foco do unbox seja somente o teclado. Temos como conteúdo o teclado, um manual de uso, 4 switches sobressalentes, um cabo tipo coiled de excelente qualidade, que é USB para USB-C, um receptor de 2.4 GHz com a logo da marca, um extrator de keycaps, um extrator de switches, além dessas keycaps sobressalentes de cor vermelha, para botões específicos. O Royal Axis possui uma estrutura tipo gasket. Aqui, o amortecimento é feito com silicone e juntas de plástico na placa de alumínio. Em um teclado tipo gasket, a proteção amortecedora está entre a placa e a caixa do teclado, nas laterais das regiões superior e inferior. Isso dá à placa uma sensação um pouco mais soft, já que a placa não está em contato direto com os outros componentes metálicos do teclado. No projeto do Royal Axis, ele apresenta-se com 3 estruturas amortecedoras de silicone, sendo 2 do tipo pad, feitas de silicone, com a primeira ficando entre a base e o PCB, a segunda entre o PCB e a placa de alumínio, e a terceira, que é do tipo espaçador, entre a placa de alumínio e a região de plástico decorativa, da região superior. O teclado é bem robusto, e sua construção é premium, sendo bastante sólida de modo geral e com junções macias, e praticamente nenhuma flexibilidade. Um ponto louvável em um teclado que mescla plástico e alumínio na sua construção. Possui strips decorativos de plástico nas bordas, tanto na região do comprimento como na região da largura. Então, de qualquer lado ou ângulo, é possível notar algum detalhe cosmético na estrutura do Royal Axis. Na montagem, por mais que existam diversos pontos de conexão, você não nota rebarba nem plástico sobrando em nenhum ponto, e tudo está encaixado e amortecido, desde a base até a plate superior. O teclado possui layout 75% e 81 teclas, e uma ergonomia voltada para a economia de espaço, sem perder funções importantes. Suas medidas aproximadas são de 1.9 cm de altura, 34 cm de comprimento, 15 cm de largura e 957 gramas de peso. O seu uso de modo geral é confortável, as teclas estão bem dispostas e o espaço entre elas é suficiente para uma boa ergonomia. O seu uso pode ser exaustivo, caso seja necessário utilizar de forma massiva o teclado numérico. Para a programação, todas as teclas importantes estão presentes, e as teclas de função estão bem identificadas nas keycaps. Possui no pés com 2 ajustes de altura, sendo possível utilizar o teclado em 3 alturas, com ângulo de inclinação de 3, 6 e 9 graus. As almofadas dos pés promovem a aderência necessária, e o teclado ficou bem fixo em superfícies de madeira formicada, vidro e acima de mousepads. Possuindo o layout americano, podemos citar como as suas funções extras a possibilidade de criar perfis pré-programados e carregados automaticamente sem a necessidade de iniciar o software. É possível criar macros, remapear as teclas em geral, e um ponto negativo é que as teclas de função de atalho com FN mais teclas não podem ser remapeadas, não sendo possível adicionar ao teclado funções específicas conforme a necessidade do usuário. Ainda no software, é possível editar a sensibilidade das teclas em até 10 estágios. Praticamente não vi diferença no acionamento com a sensibilidade no mínimo e no máximo. Ele possui retroiluminação RGB, de denominação Ignite the Magic Power, com teclas retroiluminadas individualmente e um padrão de cor e brilho na medida. Ainda nas features de RGB, o Royal Axis possui também um strip RGB
RGB na parte do comprimento dianteiro, que pode ser personalizado com efeitos previamente mapeados acessando o atalho FN mais Del. Achei os efeitos disponíveis para o strip bem limitados. Já a quantidade de efeitos RGB das teclas é absurda, sendo 22 efeitos monocromáticos e 5 efeitos dinâmicos como padrão, sendo possível utilizar os efeitos base ou criar dentro dos softwares efeitos personalizados. Possui na parte superior direita uma tela de 1.4 polegadas de TFT colorida, onde é possível deixar no modo padrão, mostrando a data e hora, método de conexão e tipo de sistema e o nível de bateria, ou utilizar GIFs personalizados, que podem ser capturados ou importados de forma direta por meio do software. É possível importar para o teclado mais de uma tela ou imagem de GIF e alternar entre os tipos de tela pré-programadas, escolhendo algum dos GIFs pré-carregados, a tela principal com informações de sistema ou o modo desligado. Tudo isso através do atalho FN mais Ctrl. Não achei a adição dos GIFs através do software intuitiva, tendo que parar algumas vezes e olhar o manual até aprender a fazer tanto as adições como as transições de GIFs. A tela de TFT possui um brilho intenso e o charme que ela dá ao teclado, com a possibilidade de utilizar GIFs que combam tanto com o seu setup como o wallpaper do sistema, dá ao Royal Access infinitas possibilidades de personalização. A parte de atualização do software e firmware também é pouco intuitiva e tive que fazer várias tentativas até conseguir atualizar o teclado via software. O Royal Access possui 3 tipos de conexões. Seu padrão, com menor latência, é o Wired, e seu cabo é destacável, e utiliza como conexão uma entrada USB tipo C para USB, que é feita pelo cabo Coiled. No teclado, ele possui uma entrada USB tipo C, que fica posicionada do lado direito do teclado. Seu segundo tipo de conexão é o Bluetooth, que utiliza conexão de 5.0 e 3.0 GHz, mas é o modo com os piores resultados de latência. O terceiro modo é o Wireless, que é feito através do receptor de 2.4 GHz. A sua bateria possui capacidade de 4.000 mAh. Com o RGB e a tela TFT ligadas, ele possui autonomia de 8 horas. Já com todas as luzes desligadas e RGB, a sua bateria tem duração de 55 horas. Nos testes, obtive resultado de 10 horas com todos os RGBs e brilhos no máximo e a tela TFT ligadas, e com todas as luzes desligadas, eu obtive nos testes autonomia de 52 horas. Sua compatibilidade em sistemas operacionais é completa, tanto no Windows como no Mac e no Linux, e tem compatibilidade parcial com os sistemas iOS, Android e iPad iOS. Na parte superior direita, temos um botão com interruptor de deslize, que liga e desliga o teclado, e deve ser ativado quando o teclado for usado nos modos de conexão Wireless 2.4 GHz e Bluetooth. Na lateral esquerda, temos outro botão, no mesmo layout, que alterna os modos de conexão, além de 3 LEDs. O primeiro indica se o Caps Lock está ativo, o segundo indica a troca do tipo de conexão, e o terceiro pisca em cor vermelho quando a bateria está em um nível crítico. Possuindo teclas de PBT Double Shot de muita qualidade no padrão de formato ASA. Sua digitação é agradável e ágil, e seus estabilizadores são de metal com hastes cruzadas nos switches. Eles são macios no clique e a estabilização das teclas são muito boas, o que promove um wobble mínimo nas teclas maiores e praticamente insignificante nas teclas menores. Nas teclas, temos impresso o registro da função secundária e da função primária. O Royal Access é um teclado hot swap, ou seja, é possível trocar completamente ou substituir um switch, caso o usuário queira utilizar um switch diferente ou ocorra algum defeito ou problema técnico. De fábrica, ele vem com os switches mecânicos TTC Titan Heart, que são switches lineares e com sensação de tecla leve e acionamento instantâneo, com força de operação de 42 gramas e ponto de acionamento de 1.2 mm, com deslocamento total de 3.6 mm. Os switches são pré-lubrificados e possuem uma média de 100 milhões de cliques de vida útil. Na parte interna dos switches, temos uma tampa superior alterada, onde a luz é reunida no topo antes de atravessar o condensador, o que aumenta o fluxo luminoso em 56%, conforme informações do fabricante. Outra curiosidade é que esse switch é um switch promocional da TTC do anime Attack on Titan e tem como slogan as rápidas asas da liberdade, com alusão à velocidade e o logo da equipe de reconhecimento do anime, que tem as asas da liberdade como brasão. Shinzo Sasageyo. A sensação tátil ao digitar é excelente e as teclas em PBT possuem uma ótima textura. Os estabilizadores conseguem manter as teclas firmes, mesmo quando precisam ser acionados com muita velocidade e força. O som do clique é agradável e suave, mas um pouco maior que o som do Gateron Head, por exemplo.
Existe no uso inicial uma certa incerteza sobre o acionamento do clique, principalmente se o usuário estiver mais acostumado com switches táteis, mas à medida que o usuário se familiariza com switches lineares, a vantagem para uso em jogos é perceptível, quando comparado com switches táteis, por fatores relativos a peso e ponto de acionamento que são inferiores em switches lineares. Comprei a minha versão no AliExpress e custou R$ 937. O pedido demorou 19 dias para ser entregue. Não tive custos com o frete e nem fui taxado. Além disso, o vendedor foi bastante acessível e atendeu todas as minhas solicitações necessárias para que o item fosse enviado de forma segura. Deixarei os links de compra na descrição. Atualmente, com o programa Remessa Conforme, o item passou a custar R$ 2.114, virando um item de luxo e com um péssimo custo-benefício. Nos testes, alternei por 20 dias o uso em Valorant para FPS tático, Warzone 2.0 para FPS de tracking e fiz alguns roteiros de script nos testes de digitação. Usei também para programação e edição de vídeo. Os switches CTC Titan Heart são silenciosos e responsivos, mas ainda assim menos silenciosos do que eu esperava para um switch linear. Com um baixo ponto de atuação, eles são muito agradáveis de clicar, e o PBT das teclas possui uma qualidade superior a outras teclas que tenho que também são feitas de PBT. Ele apresenta uma leve porosidade, que é bastante agradável. Enfrentei poucos problemas com marcas de uso e manchas de suor. No teclado, as variações de inclinação foram confortáveis, tanto para jogos como para digitação. Os pés são ajustáveis, de um modo geral são bons, fixando-se bem em todos os tipos de mesa testados. Pelo seu layout 75%, ele é bastante otimizado para digitação e ocupa pouco espaço na mesa se o foco são jogos. O wobble das teclas eram mínimos e os estabilizadores cumprem bem o seu papel e reduzem as trepidações, principalmente nas teclas maiores, sendo bem otimizadas caso seja necessário o acionamento rápido. Os 3 tipos de conexão e compatibilidade de sistemas operacionais garantem uma grande versatilidade, mas se o foco for jogos competitivos, as conexões sem fio são de um modo geral ruim e com delay, mesmo com o receptor próximo ao teclado, o que torna praticamente obrigatório o uso do cabo, que pelo formato e posição não consegui acertar uma forma de deixar ele de uma forma bem estética na minha mesa. A nota overall do Royal Access L75 foi 8,5, sendo um teclado que coloca muitas features interessantes e mesmo com essa salada de funcionalidade, ele apresenta todas com uma excelente qualidade. Do ponto de vista ergonômico, ele é versátil e funcional para qualquer atividade, seja programação, edição ou jogos em nível competitivo. Os switches são sem dúvida um ponto forte na escolha do teclado, sendo que juntamente com as keycaps, acabamento premium e múltiplas funcionalidades já citadas, o teclado entrega uma experiência premium em qualquer cenário de uso. Pessoal, obrigado por assistirem o vídeo até o final, eu espero que ele tenha ajudado na escolha do seu próximo periférico. Não esquece de deixar o like para fortalecer e de conferir os outros vídeos do canal. E se tiverem alguma dúvida adicional, deixem nos comentários. Até a próxima!